Queria convidar os irmãos a abrir nas suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 21. Iremos ler do 15 ao 19. Agradeço os irmãos que oraram por mim, desde quarta-feira que eu estou um pouco dodói, não sei se é dodói, crise de renite, corize. A gente vai passando dos 60 a mais, aí vem certas coisas, né? E ontem estivemos no aniversário de uma das nossas filhas, Nayeb Arara. Foi muito bom rever o pastor Carlos, com uma boa representação de igrejas com as irmãs ali. E o trabalho que nós plantamos como IEB está frutificando para a glória do Senhor, né? E chegamos bem, já depois de meia-noite, e o Senhor nos levou e nos trouxe, louvado seja o seu nome. Diz assim a palavra do Senhor. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu amo. E Jesus lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de Jonas, você me ama? E ele respondeu: sim, o Senhor sabe que eu amo. E Jesus lhe disse: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de Jonas, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu amo. Jesus lhe disse: apacente as minhas ovelhas. Em verdade, lhe digo que quando era mais moço, você se cingia e andava por onde queria. Mas quando você foi velho, estenderá as mãos e outro cingirá e o levará para onde você não quer ir. Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de falar assim, Jesus acrescentou: siga-me. Nós estamos aí na série Coração Generoso, e eu pedi vênia ao pastor Tomás e também ao pastor Daniel pela oportunidade de compartilhar hoje a palavra, no sentido de que nós temos um grande desafio hoje na contemporaneidade, é de cuidarmos uns dos outros. O mundo tem se tornado cada vez mais egoísta, onde parece que a gente não percebe aquele que caminha conosco, aquele que senta ao nosso lado. E como acontece muitas vezes, nós chegamos na igreja, sentamos no banco e nem perguntamos o nome da pessoa que está à nossa frente, ao lado, atrás. A gente parece verdadeiras máquinas que não somos tão quanto deveríamos ser humanizados. Não conseguimos mais nos compadecer com a morte, com o sofrimento alheio. E ao mesmo tempo, quando nos deparamos nesse texto sagrado, nós ficamos a perguntar: será que essa missão foi só dos apóstolos? Será que essa tarefa do pastoreio, do apacentar, torna-se única e exclusivamente dos discípulos de Jesus, daqueles primeiros discípulos? Será que essa ordem que Jesus deixou para Pedro, Pedro, apacenta os meus cordeirinhos, Pedro, apacenta as minhas ovelhas, ela ficou restrita apenas ao clero? Porque parece que nós estamos, como protestantes evangélicos, voltando lá atrás no passado, quando nós vivemos uma situação na Igreja Católica que tudo era com o clero. Não havia mais espaço para o serviço mútuo na comunidade. E pouco a pouco nós estamos como que querendo terceirizar uma coisa que é a missão da igreja. A missão da igreja é que a gente cuide uns dos outros, que a gente leve as cargas uns dos outros e que a gente sirva uns aos outros. No texto que nós lemos, e eu tive a oportunidade a semana passada de ir a Cacerengue, eu não sei se Daniel e Najara conheceram o irmão Dé e Julita, né? Eles são simples pessoas que moram no sítio, e eu fui convidado para almoçar na casa do irmão Dé. E quando eu cheguei lá, eu tinha ido há alguns anos, né? Desde que Aramis assumiu a igreja de Cacerengue, eu não tinha tido a oportunidade de voltar na casa do irmão Dé. E outrora o irmão Dé criava gado, umas cabecinhas de gado ali atrás. E quando nós chegamos na casa do irmão Dé, disse: irmão Dé, cadê o gado? Cadê a vaca? Cadê o boi, né? Disse: não, pastor, eu estava dando prejuízo, eu vendi e estou criando ovelhas. E aí, que coisa maravilhosa, né? E eu disse: por que, irmão Dé? Ele disse: porque criar gado dá trabalho e às vezes dá prejuízo.
você criar uma ovelha numa situação que às vezes não tem água suficiente, não tem ração suficiente, não tem pasto, aí você vai ter que comprar e vai ter prejuízo na hora de vender. Aí eu disse, olha, eu descobri que eu posso criar ovelha e eu vou, depois de um tempo, vendê-las e manter a minha subsistência. E aí eu comecei a pensar, olha que coisa sábia da parte daquele homem, né? E ele ainda aproveitava um pouco do que tinha para irrigar. Ele recebe do governo federal uma cisterna, e ele, além de criar as suas ovelhinhas, o seu carneiro, ele ainda cria algumas fruteiras, e eu fui agraciado, irmão, com umbu. Quem já chupou umbu aqui? Bom demais, né? E aí, na hora, antes do almoço, o aperitivo inicial, umbu. Aí, depois que terminou o almoço, sobremesa, umbu. E eu achei pouco, ainda trouxe umbu para casa. Porque traz muito dos sabores da nossa infância. Eu, particularmente, fui criado na região aqui que a gente chupava muito umbu. E quando eu pensava sobre as ovelhas, eu tentei me reportar ao tempo de Jesus, né? Porque para ser pastor de ovelhas não era uma coisa tão fácil. Exigia empenho, paciência e vigilância. Quem se dedicava a esse ofício precisava conduzir o seu rebanho a pastos verdejantes e fonte de água. Só que no caso lá do irmão Dé, a Embrapa, né, desenvolveu um tipo de ovinocultura que se adapta bem à nossa região, que não precisa de tanta água quanto o gado precisa, e também se adapta facilmente ao pasto, né, a chamada raça santinês, para quem conhece, a raça que ele cria. E eu fiquei pensando, quando Jesus chamou a atenção de Pedro para cuidar das ovelhas, o que é que ele quis ensinar naquele momento? O que significa cuidar de ovelhas, né? O que significa criar pastos verdejantes, oferecer fontes de águas cristalinas para o rebanho de um pastor. Todos nós conhecemos a figura de um pastor bíblico, né? Sempre vem aquela imagem para a gente de um carneiro nas costas, né? Um cajado na mão. Esse cajado ele puxa a ovelha quando ela está ferida, quando ela está numa situação de perigo. E é interessante que o Senhor traz alguns desafios para Pedro naquele momento. Muitas especulações já foram faladas sobre esse texto, né? Será que com isso Jesus estava dizendo, por exemplo, de que Pedro seria a principal figura apostólica? Ele não falou sobre isso. Até porque nós sabemos que houve depois no contexto outra grande figura apostólica que foi Paulo. Mas naquele momento a palavra era designada e especificamente para o apóstolo Pedro. E vocês lembram a história de Pedro? Pedro negou Jesus quantas vezes? 3 vezes. E coincidentemente ou não, Jesus o indaga 3 vezes se ele o amava. E aí eu fico pensando, se eu me coloco no lugar de Pedro. A primeira pergunta, Pedro disse, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, né? Beleza. Aí Jesus disse, Pedro, tu me amas. Aí, puxa vida, que chato. Ele não sabe que eu amo ele, né? E aí Jesus pergunta pela 3ª vez, Pedro, tu me amas? Aí o Senhor, naquele momento, não sei se houve troca de olhares, né? O que houve a nível de afeto entre aqueles 2 homens, um carpinteiro e outro pescador, jovens que eram, possivelmente, né, Jesus com 33 anos, Pedro possivelmente talvez estivesse um pouco mais velho do que o próprio Jesus, mas eram 2 jovens em ascensão, e um deles tinha acabado de ser assassinado e tinha ressuscitado, que era Jesus ressurreto. E o desafio para Pedro, ele não tinha ideia do que aconteceria dali por diante. Ele não tinha ideia, gente. Mas Pedro vai dizer, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E aí o coração dele se derrete, e dizem alguns estudiosos que esse versículo final, Jesus estava falando um pouco de como seria a morte do Pedro. Segundo os historiadores, eu acho que vocês já leram, já viram, né? Pedro, quando foi ser crucificado pelos romanos, ele disse, olha, queriam crucificá-lo como Jesus. Eu não sou digno de ser morto como meu Senhor. E o crucificaram de cabeça para baixo. Porque muitas vezes a gente diz, eu estou disposto, Senhor, contigo até a morte. Hoje nós cantamos uma música muito significativa
que quando eu ouvi pela primeira vez, eu disse: Senhor, eu não consigo cantar essa música. Eu não consigo cantar essa música, né? Que aquela música que a gente cantou é Ele. Mas, ao mesmo tempo, acho que é o nosso grande desafio de nos entregarmos totalmente nas mãos do Senhor. Eu creio que aquela música, ela não é apenas um fato, mas uma oração, um desejo, um clamor de se entregar totalmente nas mãos do Senhor. Mas quantas e quantas vezes nós somos confrontados com o mundo que está à nossa volta e a gente diz: Senhor, vou contigo até onde for, mas a gente não consegue andar a segunda milha com o irmão. E o desafio da vida cristã é esse, de a gente buscar seguir os passos do Senhor Jesus. Quando Pedro disse: Senhor, tu sabes que eu te amo, ele sabe que conhece os meus caminhos. E ele sabe de qual é verdadeiramente o meu desejo no coração. Quando você afirma para Jesus: Senhor, tu sabes que eu te amo, e às vezes a gente pisa na bola, a gente não é totalmente verdadeiro com Deus, a gente não consegue ser verdadeiro com o outro. E quando a gente vira as costas para Jesus com as nossas atitudes, quando a gente diz: eu vou orar por você, meu irmão. Já ouviu isso? A gente é dessa assim. A gente está diante de uma situação, aí vou pegar o caso aqui de Léo, né? Aí eu encontro o Léo compartilha alguma coisa comigo. Aí eu disse: Léo, eu vou orar contigo. Aí eu vou para casa e não oro por Léo. Aí, Léo, eu vou dar um toque para você, eu vou ligar para você, eu vou na sua casa. E a gente não faz isso. Quer uma dica, irmão? Quando você disser que vai orar por alguém, ore naquele momento. Não deixe para depois. Porque às vezes a situação nos leva a uma situação, um constrangimento, uma luta que a gente não sabe o que é isso, né? E por que a gente mente tanto quando diz que vai fazer uma coisa e não faz? Por causa do nosso coração. Porque o coração do homem, ele é enganoso. Ele muitas vezes inclina para caminhos que não são os caminhos do Senhor. A Pedro foi naquele momento conferido o direito e o privilégio de apacentar e do cuidar do rebanho de Jesus. Talvez naquele primeiro momento, naqueles que estavam mais perto, como um dos mais velhos. E pela construção da frase, o amor de Cristo é visto como condição suprema para a gente segui-lo. Quando Pedro disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele sabia do coração de Pedro. Há momentos na nossa vida que a gente vai dizer: Senhor, eu gostaria, mas eu não estou pronto. Eu até poderia, mas eu não quero. Eu até gostaria também, mas isso aqui me apega. Isso aqui me consome. Porque quando Jesus disse: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Ele não estava falando de uma cruz física, mas uma decisão de abdicar de certas coisas, certos valores, para seguir ao Senhor Jesus. Jesus, ele é o bom pastor. A gente falou sobre pastor, sobre ovelhas. Por natureza, ele é o bom pastor, ele é o supremo pastor. E agora ele vai transferir a Pedro essa responsabilidade de cuidar das suas ovelhas. Todos os discípulos, eles foram comissionados para pregar o evangelho e levar o amor de Deus até os confins da terra. Agora, um desses discípulos vai receber a incumbência de cuidar daquele rebanho, a semelhança de Jesus, o bom pastor. O homem que somos nós somos ovelhas do Senhor, amém? Todos nós somos ovelhas do Senhor. E acima de tudo, a gente tem que compreender que nós somos ovelhas dele. E ele muitas vezes nos coloca, como é o caso de nós que estamos aqui, para sermos cuidados e pastoreados por uma figura chamada Tomás Muguba. Quem já teve a oportunidade de ser aconselhado pelo pastor Tomás? Levanta a mão aqui. Poucos, não? Olha, poderia ser mais. E você sabe como é que o pastor Muguba se porta. Não é, gente? Você fala, e o que mais? Fala. E ele escuta, e depois ele ora. Às vezes, para nós outros, precisamos aprender a fazer isso, saber ouvir e orar no momento certo. O homem e a ovelha é o desafio da igreja hoje.
Nós vivemos grandes desafios, onde as pessoas estão se tornando individualistas, centralizadores. E o nosso primeiro grande rebanho é a nossa casa. Recentemente saiu aí na Netflix uma pequena série chamada Adolescência. Quem assistiu? Quem não assistiu, assista. Você que tem filho pré-adolescente, você que tem filho adolescente, você que tem filho jovem, dê um jeito e assista. São 4 pequenos episódios. E que nós precisamos estar antenados e conhecendo como essa geração se relaciona, como ela se comunica. Não vou dar um spoiler para vocês, né? Mas se passa na Inglaterra, uma família com 2 adolescentes, um mais jovem e outro mais novo de 13 anos. São surpreendidos com uma situação caótica e que os pais descobrem coisas do filho que jamais imaginaria. E ao mesmo tempo, a polícia começa a investigar o fato ocorrido e se descobre uma linguagem que o policial fica assim: o que é que está acontecendo? Eu não entendo isso, né? E uma rede de intrigas, de amizades, de relacionamento, de bullying, começa a surgir no meio da garotada. Fala em bullying. Quem sofreu bullying aqui quando era criança, na escola? Você ficou deprimido, você tirou a cabeça, você se jogou de um prédio, né? Gente, eu tive um monte de apelido. Olha aqui, ó. Qual é o primeiro bullying que eu poderia ter? Perna de alicate. Não é não? Aí eu era tão magro, que um dos apelidos que eu tinha era caveirinha elétrica. Sopa de osso. Pantera cor-de-rosa. Não é? O que mais? Ligado a essas coisas assim, né? Às vezes doía. Mas alguns dos meus amigos também tinham seus apelidos, a gente brincava. E está todo mundo vivo. Aliás, alguns já morreram. Mas o que eu estou dizendo é que a gente vive num mundo tão fechado que a gente não consegue ver a leveza da vida. E quando a gente não se prepara para isso, a gente às vezes é surpreendido com situações que nos entristece, que nos faz adoecer. E quando Jesus disse a Pedro: Pedro, cuida das minhas ovelhas, ele estava falando para Josué, para Marcos, para Genilson, para Najara, para Noemi, para cada um de nós, que devemos cuidar uns dos outros. Precisamos cuidar uns dos outros. Por exemplo, aqui na igreja, quantos nós somos aqui hoje pela manhã, irmãos? Mais ou menos. Quase 300 pessoas, porque o nosso auditório cabe aproximadamente 400 pessoas. Quantos pastores nós temos na igreja? Quantos estão presentes aqui? Fique em pé, rapidamente. Quem é pastor da igreja, fique em pé. Temos Lucas, Jeová, Holanda, Daniel e tem o pastor Messias também. E eu, e tem Esteves lá em cima. Esteves, muito bem. Desculpa aí, meu irmão. Pode sentar, é porque você está na retaguarda aí. Se cada um de nós fôssemos cuidar, eu contei aqui mais ou menos 6, isso? Se cada um de nós formos cuidar dos que estão aqui, quanto? Faça a conta aí. 300 dividido por 6. Não é? 50, irmãos. Se nós, os 6, fôssemos visitar esses 50 uma vez por mês, ou 2 vezes por mês cada um, demoraríamos quanto tempo? 1 ano, mais ou menos, são 52 semanas. Concordam? Por isso que a gente precisa cuidar uns dos outros. A necessidade existe porque há uma demanda de cuidado. E que cuidado seria esse? Primeiramente, acolher bem todos os que chegam. Jesus diz claramente: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Irmãos, eu já tive a infelicidade de entrar numa igreja, numa grande igreja desse país, que eu entrei junto com a minha esposa e nós saímos, ninguém deu nem um bom dia para a gente. Nem como é que vocês estão? Vocês são de onde? Porque na hora que foram apresentados os visitantes, nós ficamos em pé, esperando que alguém nos cumprimentasse. Aí quando terminou o culto, nós também ficamos esperando que alguém falasse conosco. E ninguém falou conosco. Sabe quantas vezes nós voltamos naquela igreja?
Nunca. Nunca. Porque se você chega num lugar que as pessoas não dão nem bom dia para você. Eu estava com expectativa, né? Assim, aquela igreja que eu já tinha ouvido falar, que eu queria conhecer, um marco da história dos batistas. Simplesmente estou satisfeito, conheci o templo, vi a sua liturgia, a sua estrutura, o seu pastor, um bom pregador e tal, mas não fui motivado a voltar naquele lugar. O amor de Deus por nós, ele é incondicional, está sempre presente, mas a forma como o sentimos depende da nossa capacidade de acolher. Porque a Bíblia é muito clara. Como é que eu digo que amo a Deus, a quem eu não vejo, se eu não amo ao meu irmão, a quem eu vejo? Não é isso que tem na palavra de Deus, gente? Não é verdade? Outra coisa, o amor de Deus deve nos levar a amar a Deus, sim, mas amar ao outro. E o outro tem a ver não apenas, olha que eu estou falando de igreja. Eu fiz uma conta bem pequenininha aqui. Não apenas aquele que está aqui nesse templo hoje, mas também Jesus me ensina a amar o meu próximo. Mas não apenas o meu próximo. Ele diz que eu devo amar os meus inimigos. Olha aí, gente, a demanda. Eu tenho que amar os irmãos da igreja. Amém? Amo todos vocês, irmãos. Amém? Eu tenho que amar o meu próximo, que são aquelas pessoas que convivem comigo, que estão perto de mim, e que de uma forma ou de outra eu interajo com elas diariamente ou regularmente, mas também ele vai dizer que eu devo amar os meus inimigos. E por incrível que pareça, todos nós que estamos aqui temos inimigos, sim ou não? Sim. Muitos nós jamais causamos algum constrangimento, e talvez alguns nós até pedimos perdão, nos reconciliamos, mas a mágoa foi tão grande e ficou no coração, que você pode ter liberado o perdão, mas o outro não recebeu o perdão e não tirou a mágoa do seu coração. Esse é o nosso dilema. O amor de Deus, portanto, deve transbordar de tal forma em nosso coração, que aí nos é dado a missão de vai e apacenta as minhas ovelhas. Porque Jesus certa vez disse, eu tenho outras ovelhas que não pertencem a esse rebanho. Lembram disso? São aqueles que estão nas valetas, que estão nas sarjetas, que estão perdidos, que não vestem mesmo a mesma roupa bonita que eu e você nos vestimos. Hoje eu me acordei cedo, na medida do possível, perdemos um pouco a hora, mas deu tempo para acordar e eu decidi comprar pão. Nós moramos ali perto do Espaço Cultural. E num percurso mais ou menos de 200 metros, nós encontramos alguns mendigos na volta do Espaço Cultural. Quem frequenta por ali sabe como é. E eu fiquei orando por aquelas pessoas, porque eu não consigo alcançá-las. Mas algumas pessoas se decidiram ir até elas. E em dado momento eu cheguei para comprar o meu pão, aí um pedido disse assim, por favor, compra um pão para mim. Aí eu fiquei pensando, compro ou não compro, compro ou não compro. Sabe aquela história, comprá-lo ou não comprá-lo, comprá-lo ou não comprá-lo, né? Compro ou não compro, comprei ou. Mas eu fiquei pensando, eu não poderia ter comprado um sanduíche para aquele homem? Eu poderia. Mas não fiz. Eu poderia ter feito mais. Estão percebendo o que eu estou dizendo? Porque às vezes o nosso coração está tão blindado que nós limitamos às vezes a amar o outro de uma maneira muito fria. E aí quando eu estava saindo, um deles estava saindo, tipo com 2 sopas daquelas que se vendem já prontas, né? Uma em cada mão, aí pediu para eu abrir a porta, eu abri, e ele estava se dirigindo para levar para outro colega lá. Mas aqueles homens, cada um deles tem uma história de vida, ou não tem? Eles são filhos de alguém. Talvez alguns são pais de alguém. E Jesus disse que a gente deve apacentar as suas ovelhas. Apacentar as ovelhas pode significar fortalecer e nutrir as pessoas. Sejam elas recém-convertidas. Quem está na igreja aqui há menos de 2 anos? Levante a mão. Quem está aqui na IEB há menos de 2 anos? Temos poucos, né?
Mas temos mais gente. Nós estamos fazendo levantamento a esse respeito. Menos ativas. Ah, pastor, não estou em ministério nenhum. Fala nisso, você sabe do nome da pessoa que está ao seu lado? Claro, né? Claro, né? Né? Mas talvez ao seu lado tenha alguém que você não sabe o nome. Não é verdade? Por exemplo, Danilo, você sabe o nome desse que está atrás de você. Eu sei o nome dele. Esse é o nome da esposa dele. Pergunta o nome dele agora. Mesma coisa, Gabi, é com você também. Já perguntou, né? Mas é porque a gente chega na igreja, irmãos, a gente só olha para frente. A gente só olha para a nuca do irmão. Ah, porque isso é irreverência. Quem foi que disse que é irreverente fazer isso? Isso é uma liturgia estabelecida por um grupo étnico-cultural. Está aqui meu professor de antropologia, pastor Daniel Mota. Então, a gente vai absorvendo determinados costumes e que a gente deixa de interagir com as pessoas. Mas, ao mesmo tempo, tem aquelas pessoas que são plenamente ativas. Aí você vai achar, por exemplo, o pastor Daniel, ele cuida disso, daquilo, outro. Ele não precisa do meu abraço. Ele não precisa que eu faça uma visita para ele, que eu chegue para ele, Daniel e Najara, como é que vocês estão? Ou eu chegue para Selma e Marcos e disse, Marcos, como é que você está? Como é que vai a sua saúde, meu irmão? Percebe que são essas coisas da interrelacionalidade entre nós que a gente precisa cuidar uns dos outros. Porque se assim não fizermos, amados irmãos, nós não estamos cumprindo a lei de Cristo. Porque a lei de Cristo qual é? Amar uns aos outros. E amar uns aos outros não implica necessariamente em ter dinheiro para dar um presente para o outro. Falando nisso, gente, dia 26 de abril é meu aniversário. Brincadeira, gente. É porque eu vou pregar numa igreja aí Marlete disse, Josué não ia aceitar esse convite, mas como é de você, nós vamos, dar uma palestra para casais. Aí disse, por quê? Eu disse, não, porque é aniversário dele. Disse, não, mas a gente comemora com a família de tarde, é no sábado, e à noite eu vou estar lá compartilhando a palavra com aqueles casais. Porque às vezes a gente acha que o pastor, que o líder de ministério, que o diácono, o professor de escola bíblica, o louvador, o instrumentista, o ministro de louvor, o missionário, a missionária, não precisa de um cheiro. Gente, me convide para tomar café. Está reclamando de mim. Estou dizendo figuramente. Convida Daniel, convida Jeová, convida João, convida Esteves. Tá? Quando eu estou dizendo aqueles que a gente, Messias, eu estou dizendo aqueles que a gente só vê servindo. Falando nisso, gente, por favor, orem por nós. Por favor, orem pelas nossas famílias. Nós carecemos do apoio espiritual de vocês. Quando você viu um tempo que determinado pastor não está vindo na igreja, talvez ele esteja doente. Não é verdade? Há muito a ser feito. Temos muito recém-chegados à igreja. Alguns estão afastados, outros estão desigrejados, e até alguns totalmente desanimados, apostataram da fé. E alguns precisam de apoio espiritual, apoio emocional e até material. Alguns já estão trazendo consigo sequelas da sua vida passada, no sentido do seu passado sem Jesus, né? De traumas que estão carregando consigo e não conseguiram se libertar e não conseguiram entrar no processo de cura, de libertação. E há aqueles que precisam apenas de um toque. Às vezes nós estamos precisando apenas de um toque. E se eu não me permitir tocar também nas pessoas como canal de bênção, do que serve a minha vida? Nós estamos numa nova empreitada na igreja, tentando ajudar pessoas como essa mulher. Deus tem colocado no coração de algumas pessoas aqui o cuidado por pessoas. Nós queremos ajudar pessoas.
nós queremos cuidar de pessoas. Não é à toa que Deus nos dá dons, que Deus nos dá ministérios. E o ministério de cuidado, de apacentamento, de aconselhamento e até de visitação é uma tarefa de todos nós. Mas nós começamos orando nesse sentido e o Conselho Pastoral e na última reunião de liderança nós trouxemos o desafio de começarmos um ministério devagarinho de aconselhamento e visitação aqui na igreja. Nós já temos alguns voluntários que estão dispostos a ir de encontro àqueles que estão clamando, ou aqueles que estão afastados, aqueles que estão doentes, física ou emocionalmente ou espiritualmente falando. Porque muitas vezes nós sentamos no banco, nas cadeiras da igreja, e a gente está muito bonito, sorrindo. Mas só Deus sabe como está a nossa alma e o nosso coração. E o objetivo é a gente ir de encontro àqueles que estão mais distantes, mas também começando com os mais novos na fé. Nós fizemos um levantamento de janeiro desse ano para cá, nós já recebemos na igreja mais de 100 pessoas. E alguns nem preencheram a ficha de membro. Está difícil a gente encontrar essa pessoa. Mas nós queremos ir até o seu encontro. Você que tem chegado na igreja nos últimos 16 meses, nós queremos conhecer você. Nós queremos caminhar com você, nós queremos acolher a sua família. Nós queremos dizer, aqui você é bem-vindo ou bem-vinda, faça parte dessa família. Venha fazer parte da família IEB. Amém? Mas também nós temos aqueles irmãos que estão afastados faz muito tempo e que você sabe o nome de alguns. Eu não sei. E aqueles que estão mais perto, têm a oportunidade de trazê-los consigo para mais perto. Trazer de volta ao redil, irmãos. Eu fiquei assim surpreso, recebi uma visita ontem, lá em casa. Vamos fazer um concerto de algo que nós precisávamos, e em pouco tempo ele ia embora e disse, sim pastor, eu queria fazer um pedido, sabe fulano de tal, que nós conhecemos há muitos anos atrás e fazia tempo que nós não tínhamos contato dele. Eu disse, sei, sim, lembro sim. Ele disse, sabe fulano, e começou a contar a vida dele e tal. Eu disse, o senhor sabia que a mulher dele tirou a vida? Depois ele foi dizendo, o senhor sabia que o filho dele, com tantos anos de idade, ele se enforcou? E esse homem já passou por essa igreja, gente. Eu disse, onde é que eu estava? Eu não vi isso, que eu não fui na casa daquela pessoa que eu conheci. Assim como ele. Existem outros mais que já passaram por aqui ou que continuam aqui na sua dor, no seu sofrimento e não conseguem um espaço de confiança. Um espaço do sigilo, do acolhimento. E domingo após domingo nós nos sentamos nessas cadeiras e voltamos para casa. E eu disse àquele irmão que nos visitou ontem, por favor, manda o telefone de fulano. Eu quero ir lá, não sei o que é que eu vou dizer. Talvez você conheça alguém assim. Não nesse ponto extremo, né? Mas alguém que está desanimado, está triste. Ore por ele, visite-o. Se você se sente não totalmente preparado para ajudar essa pessoa, traga para a gente orar. Para, na medida do possível, nós fazermos uma visita. Nós queremos trabalhar aqui na igreja da seguinte forma. Nós temos uma equipe, que essa equipe vai ser aumentada. Vamos visitar primeiro os mais novos, mas a demanda que for chegando, nós vamos visitando. Se precisar de um aconselhamento, dependendo da situação, aquele visitador, aquele irmão, aquela irmã,
encaminhará e continuará acompanhando aquela pessoa. Mas se perceber que precisa de um aconselhamento pastoral, traz para a gente aconselhar aqui ou fazer uma visita. Como eu fiz uma conta, vocês viram que é impossível a gente visitar todas as pessoas. Porque às vezes as pessoas querem uma visita do pastor e às vezes do pastor Munguba. Aí fica difícil. E ele tem em nós, os pastores da igreja, os seus auxiliares. E a gente está aqui para isso. Mas nós também temos líderes, nós temos diáconos, nós temos pessoas experientes, pessoas maduras, nós temos entre nós terapeutas. E se for o caso de uma necessidade de um acompanhamento terapêutico, aí assim a gente vai encaminhar. Se a pessoa tem condições de pagar, ele vai pagar. Mas se não tem, a gente faz a famosa cotinha, alguma coisa assim, gente. Nós somos ou não somos família? Hein, gente? Porque você vai deixar o seu irmão morrer, definhar? Porque a Bíblia vai dizer que um coração angustiado acontece, faz o quê? Seca os ossos. Mas um coração alegre formoseia o rosto. Eu quero ver o rosto de cada um de vocês, lindo e belos, como estão hoje aqui pela manhã. Por isso a gente vai promover também aqui uma coisa que eu fiz durante a pandemia, escuta pastoral. A gente vai ter grupo de escuta aqui durante a semana. Grupos pequenos, talvez grupos de mulheres, grupo de casais, grupo de homens, apenas para ter uma escuta ativa e ajudar a orar uns pelos outros. Porque nós temos a razão de ser, que é Jesus. Não venha com churumelas, como eu posso dizer. Você crê no poder de Deus? Amém, gente? Eu creio no poder de Deus. Se Jesus curou uma mulher como essa, por que Ele não pode curar outras pessoas? Por que não pode curar a alma de uma pessoa? Claro que tem talvez um processo terapêutico a ser vivenciado, mas Ele usa a ciência. Amém, gente? E nós temos aqui na nossa igreja profissionais competentes, profissionais que têm abençoado outras vidas, mas que também são profissionais e que dependem do seu trabalho para ter a sua renda. Então não venha querer explorar ninguém não, por favor, já vou dizendo de antemão. Mas ao mesmo tempo é a ajuda mútua, é o acompanhamento mútuo. A gente precisa introduzir de volta aqueles que estão afastados. Queremos reintroduzir no corpo, nos ministérios, nas faixas etárias, os casais no grupo de CQE, os jovens na juventude, os adolescentes lá na UA e assim por diante. Trazer para a escola bíblica, para aprender a palavra de Deus, se fortalecer na palavra de Deus, estar nos pequenos grupos multiplicadores, grupo de comunhão, de serviço, de adoração, gente. Nós somos a igreja do Senhor, amém? O nosso serviço deve ser um serviço desinteressado. Para isso, se você não se sente habilitado para isso, ore por isso, mas se você quiser caminhar conosco, venha, fala comigo e a gente vai dar outro treinamento, já temos um grupo aí treinado. Nós estamos organizando aqui na igreja espaços para aconselhamento, por exemplo, mulher aconselhar mulher. Amém, mulheres? Porque às vezes a mulher não se sente à vontade para procurar um pastor na igreja, porque tem assuntos muitas vezes do coração. E como dizia o velho jargão, de mulher para mulher, Jesus. Jesus vai curar, Jesus vai tratar. Porque tem coisas, amadas, que só a alma feminina entende. E às vezes o homem fica assim, esse negócio de mulher eu não entendo, né? E tem coisas do coração do homem que só o homem entende. Mas também temos espaços para aconselhar casais. Nós temos os pastores jovens da igreja, que trabalham com jovens e adolescentes, que já estão também fazendo isso. Nós queremos criar uma rede de cuidado aqui. Amém, gente? Mas é um desafio que nós precisamos. Por isso, é preciso paciência. Quem trabalha com aconselhamento tem que ter paciência. A pessoa tem altos e baixos. Às vezes ele está aqui, beleza, aí tem uma queda, vai lá de novo, você vai desistir. Não, Jesus não desistiu, gente. Vamos ficar em pé. O tempo já está chegando ao final. No ministério de Jesus, enquanto o pessoal do louvor se aproxima, Jesus acolheu e amou a todos eles. Maria Madalena é um caso desse. A mulher adúltera, a mulher samaritana. Zaqueu, o cobrador de imposto que roubava os próprios judeus. Mateus. O cego de Jericó.
a mulher com fluxo de sangue, apenas um toque. E eu queria que a gente orasse hoje por aqueles que estão aqui nesse lugar, que precisa de apenas um toque de Jesus. Seja na alma, seja no espírito, seja na alegria, seja no contentamento, seja na dúvida, seja na dor. Ele está aqui. Você não saiu de casa à toa. Talvez o que você precise seja única e exclusivamente essa palavra de Jesus: eu te perdoo. Talvez você tenha carregado durante anos um fardo, algum pecado chamado de estimação que você não consegue deixar, uma luta interior tão grande que você fica a dizer: eu não consigo, Senhor, eu vou, mas eu volto, mas eu vou, não sei. Então eu queria que nós tivéssemos como igreja agora um tempo de oração. Esqueça quem está do seu lado, porque só Deus conhece você. Enquanto nós cantamos, se você quer que nós oremos por você, você vai sair do seu lugar e a gente vai ter esse tempo de oração e de ministração mútua nesse momento na casa do Pai. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Junto ao poço estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu a água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias,
és o meu Salvador. Você mesmo, que está sendo tocado por Deus, não deixe passar esse momento. Tenha vergonha de ninguém que está aqui. Se você quer deixar algo nos pés do Senhor, esse é o momento. A gente fica perguntando o que é que vão dizer. Vão estar dizendo que eu estou doido, que eu estou não sei o que, não sei o que. Jesus não teve vergonha de morrer seminu numa cruz para nos salvar. Aquela mulher só precisou de um toque do Senhor, porque verdadeiramente Ele é a nossa razão de ser, Ele é a nossa alegria. Eu queria que algumas pessoas aqui, nós temos algumas mulheres que estão aqui na frente, outras irmãs pudessem chegar para orar por elas. Isaac? Ó gente, Isaac está entregando a vida dele a Jesus, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe, Isaac. Lindo. Essa é a maior decisão que você está fazendo na sua vida, que vocês jamais farão igual a essa. Amém? Deus abençoe, Isaac. Mais alguém quer vir, gente? Venha, nós iremos orar. Nós somos a família de Deus. E aí depois, se você tiver interesse em participar do ministério, fala comigo. Estamos eu e o pastor Rômulo nessa jornada. Se você quer marcar um aconselhamento, alguma coisa, quer fazer parte, fala comigo depois do culto, para a gente não tomar mais tempo da escola bíblica, né? Mas eu queria que você que está perto de alguém, abraçasse alguém aí, por favor. Vamos orar uns pelos outros nesse momento. Vamos ter um tempo de ministração mútua, porque nós somos a igreja do Senhor. Agradeça pela pessoa que está do seu lado, pela sua família, pelos seus filhos, pelo seu cônjuge. Oi, lindinha, tudo bom? Gente, Manu disse assim: pastor, eu quero uma oração. Deus abençoe a vida de Manu, em nome de Jesus. Amém. Amém. Manu, você é linda do Senhor Jesus. Você também. Obrigado. Eu profetizo sobre a sua vida bênção, paz, saúde emocional. Que você seja uma mulher segundo o coração de Deus. Deus te abençoe, Manu. Vamos orar? Oh, linda. Ela disse: abençoe você também. Vamos orar? Estenda as suas mãos. Abençoe a pessoa que está do seu lado também. Pai, nesta manhã, recebes o nosso louvor, a nossa gratidão. Obrigado, Senhor, pela família IEB, por cada irmão, cada irmã que está neste lugar nessa manhã. Obrigado porque somos imperfeitos, Pai. Somos pecadores. Às vezes temos divergências de pensamento, mas o que nos une é o Senhor Jesus. O que nos faz um são os laços do Calvário, Senhor. Eu te louvo, Senhor, porque nesta manhã a Tua graça foi derramada sobre nós, sobre vários aspectos e em vários momentos dessa celebração, Pai. Mas de maneira particular eu quero colocar essas vidas no Teu altar. A vida de Isaac, Senhor, esse menino tão pequeno, lindo, que entrega a sua vida ao Senhor. A vida de Manu, neles representados os nossos corações, as nossas almas, as nossas famílias, os nossos anseios. Senhor, toca-nos a cada dia. Torna-nos sensíveis ao agir sobrenatural do Senhor. Que sejamos homens e mulheres de coração generosos, que cuidam dos outros, que oremos uns pelos outros, que visitemos uns aos outros, Pai. Que possamos abraçar uns aos outros. Não apenas um abraço material, físico, isso é importante também. Mas abraçar a alma, estender a mão, Senhor. Ajuda-nos e usa cada um de nós para a glória e louvor do Teu nome, Senhor. Entregamos essas pessoas que estão aqui nas Tuas mãos. Tu as conheces, Tu as criastes. Sobre elas, Pai, seja a Tua bênção, bênção de cura, de perdão, de misericórdia. Que
venha uma porção dobrada de graça sobre as suas vidas. E que o amor de Deus, que excede todo entendimento, possa estar guardando os nossos corações, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Vamos encerrar esse momento. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com cada um de nós nesta manhã, no restante desse dia, Pai. Em nome e por amor de Jesus. Amém? Deus abençoe. Boa escola bíblica para vocês. Em nome de Jesus.